se o Corinthians voltar com 1 ponto. Eu acho que o Ceará é muito favorito para esse jogo, a coluna do meio é muito mais favorita que O Ceará acabou de ganhar do Fortaleza, que culminou com a queda do Vojvoda. Jogando bem. E o Ceará hoje, a escalação no papel do Corinthians, mesmo jogando nada, é melhor que a do Ceará. Só que no futebol real isso não entra. O time do Ceará joga mais que o do Corinthians. A torcida do Ceará é muito povão, lota o estádio, faz diferença o ambiente. Não é um lugar fácil jogar ali na Castelão. O Ceará, o Léo Condé é bom treinador. O time ganhar um clássico no futebol brasileiro, embora os idiotas dizem que é 3 pontos igual. Então, no mundo real, faz diferença você derrubar o técnico do maior rival. Você vindo de 3, 4 anos que o rival tem sido mais importante no São Nacional que você, te dá moral. Eu acho que o Ceará é muito favorito para o jogo de hoje. E já emendando, hein? Corinthians tem grande chance de fazer uma semana de 9-0-9. 9 em 0-9. disputa. Perdeu para o Bragantino, perder para o Ceará e perder o cenário mais provável. Aqui ninguém vai me acusar de estar torcendo contra o Corinthians, imagina. Não, o fator casa tem interferido bastante nos clássicos. E fora de casa, o Corinthians não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Em casa até jogou bem contra o Bragantino, não ganhou nem em casa. Sim. Mas assim, o Ceará hoje é muito favorito. Eu concordo muito com quando o Vitor fala sobre o trabalho do Dorival. Até agora, a gente, claro, espera, ou pelo menos o corintiano espera, que o Corinthians retome o padrão da reta final do ano passado. Que foi, olhando para o desempenho, jogou mais que o Campeonato Paulista. E foi campeão no Campeonato Paulista. Agora, ele vai precisar contar com todo mundo. Quando você tem um ataque sem Memphis e Yuri Alberto, a gente pode discutir as situações, e o Romero também, mas mais esses dois que faziam parte do time titular. As opções que entram, faz falta até o Romero. Exato. Mas você perde dos 3, Garro, Memphis e Yuri, você perde 2, sendo que um deles é o artilheiro do time, é o homem-gol. Eu acho que faz muita diferença. O banco não oferece muitas opções para o Dorival. Eu acho que ele insiste com algumas coisas. Por exemplo, no jogo contra o Bragantino, o Carrilho começa aberto pela direita. Não totalmente aberto, porque ele já tentou algumas invenções, como o Ranielli aberto pela direita. Ele põe o Maicon de 5 e o Ranielli de 10. É uma coisa que não tem nenhum sentido. Assim, ele já fez algumas invenções, mas no jogo contra o Bragantino, ele forma um losango e bota o Carrilho um pouquinho mais para a direita, o Martínez pela esquerda e o Garro centralizado, né? E o Ranielli na primeira função. Aí depois, na segunda etapa, quando ele bota o Carrilho por dentro, porque o Ranielli faz praticamente um terceiro zagueiro, ele entrava muito entre os dois, o Corinthians melhorou o seu nível de construção. Claro, você tem um jogador qualificado para sair com a bola. Então, até aqui você vê que o trabalho do Dorival ainda não pegou no breu, não. Deixa eu quebrar o nosso protocolo aqui. Kleber, se puder colocar a classificação na tela, porque eu tenho uma observação a fazer. Eu estou vendo aqui, com a tela aberta aqui do meu tablet. Olha para o lado direito ali, o único clube que tem mais empates do que derrotas do lado direito é o São Paulo. Tirando o São Paulo, minha gente, é uma tragédia. Veja, o Corinthians tem 16 pontos... O Grêmio tem 16 pontos, aí vem 14, 13, 12, 11, ok. O Corinthians tem 5 derrotas e 4 vitórias. O Grêmio tem 5 derrotas e 4 vitórias. O Internacional tem 5 derrotas e 3 vitórias. O Vasco tem 8 derrotas e 4 vitórias. O São Paulo, que tem 6 empates e 5 derrotas. Aí o Santos tem 7 derrotas e 3 vitórias. São Paulo foi o último invicto a perder. Sem tanto empate que foi o último time a perder a invencibilidade. Juventude, 7 derrotas e 3 vitórias. O Vitória da Bahia, 6 derrotas e 2 vitórias. Fortaleza, 7 derrotas, 2 vitórias. O Sport, 9 derrotas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a partir agora do segundo semestre, olha que a gente não chegou ainda na metade do campeonato, não terminou o primeiro turno, tudo pode acontecer naquele emaranhado dos times que tem uma quantidade maior de derrotas do que de vitórias. Isso é muito curioso e é muito perigoso também, porque na mesma medida que o Corinthians hoje é 11º, dependendo do resultado, ele pode despencar na tabela, como os outros que estão embaixo podem subir também, porque está tudo muito junto. A segunda coluna há um equilíbrio técnico, eu diria até um desequilíbrio do ponto de vista técnico.
mas entre eles há um equilíbrio. Né? São Paulo. Como é que eles voltam agora, depois dessa paralisação do Mundial, é que a gente vai começar a ver a partir de agora, né? São Paulo, que é o 15º, ele tem 12 pontos em 13 jogos. Uma conta que vale para qualquer campeonato, 1 ponto por jogo, ou seja, 38 cai. E o São Paulo, o time que tem mais empate, perde todo o desempenho, ele perde. E São ainda 6 empates. 6 ainda empates. assim, ele está fora da zona. Isso pode mudar no segundo turno, mas historicamente a pontuação diminui no segundo turno dos de cima e aumenta dos de baixo. O que me surpreende nessa tabela é o Mirassol fora dessa briga por enquanto, pode ser que entre. No segundo turno um time está bem despencar, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas sempre acontece. Agora, está muito baixa a pontuação desses times, então o Corinthians, por exemplo, não ganha a 3, 4 empates, perdeu 2 jogos seguidos e não sai desse lugar. Porque o Vitória, por exemplo, vai pegar o Fluminense ou o Cruzeiro. O Vitória joga fora de casa. Na próxima rodada? Na próxima rodada... Botafogo e Vitória hoje. Isso. O Vitória pode perder o jogo. É o normal o Botafogo vencer. O normal, mesmo na Vila Belmiro, não é provocação, é o Flamengo vencer hoje. Vocês concordam? Bom, o Santos... Não sei. Não, não estou dizendo que vai acontecer. Eu digo que o mais... Hoje, o resultado... A zebra é o Santos, não é o Flamengo vencendo na Vila Belmiro. Desde 2019, o Santos não consegue vencer o Flamengo na Vila. Então, se, por exemplo, o Vitória perde hoje, o Santos perde, o Corinthians perde do Ceará, o São Paulo perde do Bragantino. Estou falando todos, não vai acontecer todos, mas são todos os resultados mais lógicos. Prováveis. Não muda nada. Continua a pontuação ali, porque assim, o que eu acho que vai acontecer nesse campeonato vai ser uma coisa meio europeia. A Europa é muito comum, o bloco de cima e de baixo tem uma distância colossal. No Brasil, os de baixo costumam fazer mais pontos que os da Europa e aqui os de cima menos. Então o campeão lá é com 100 pontos, aqui é com 80, lá cai com 20, aqui cai com 40. Só que esse ano nós estamos tendo um campeonato meio europeu. Mas o curioso dessas duas colunas, que você tem a coluna da esquerda e da direita, na coluna da esquerda, os times que estão lá venceram mais do que perderam. Na coluna da direita, os times perderam mais do que venceram, exceto o São Paulo, que teve maior número de empates. Mas mesmo assim foi o responsável pela queda do Zubeldia. O Zubeldia caiu por causa disso o também. São Paulo... O São Só Paulo... foi Van Drago tentando fazer campanha. Não, mas o trabalho tinha que ser interrompido. Concordo, estou brincando com você. Sim, o trabalho tinha que ser interrompido. O problema é que, no caso do São Paulo, como nós estamos citando aí, né, o São Paulo tem a questão das vitórias, né, que só tem 2 até aqui. Como diz Vitor Guedes, o São Paulo tem um dos piores futebols do campeonato. Futebols existe, tá? Alex Miller me falou, eu não sabia. Futebols existe, a palavra futebols. Pois é. Eu venho aqui para aprender com você. Exatamente, futebols. Então, Mas não vou adotar, tá? Existindo ou não, eu acho patético, eu não vou adotar. É horrível, vou continuar sem usar. É horrível, tô brincando, evidentemente. Mas o São Paulo tem um dos piores. Tem um dos piores. Quando você olha para o desempenho, é assustador. Quero ver você repetir essa frase domingo. É assustador. Não, eu acho que o mais provável para domingo é empate. Domingo não, sábado. Eu acho vitória de São Paulo. Ô, Vitão, pode tirar essa tela, por favor, Chiquinho? Com relação ao Memphis, a gente passou a semana inteira dizendo da dívida que o Corinthians tem para com o Memphis, não só salários, mas acho que direito de bonificação, que ele tem uma grana bravíssima. Pensando no Paulista. Ameaçou que não viria disputar o segundo semestre aqui no Brasil. Faltou no primeiro dia de representação. Então, qual é o sentimento que a torcida tem em relação a ele? Porque enquanto a torcida estiver fechada com ele, que vai na comunidade, tira foto com os caras, não sei o quê, ok. Mas a partir do momento que a torcida cria bode dele, por ações como essa... Já teve ontem um presta atenção no treino. Aos 43 do segundo tempo, forçar o cartão amarelo, que é uma coisa lamentável, né? Descaradamente, aí as coisas começam a ficar esquisitas. Bom, ontem já teve um presta atenção no treino, né? Já foi Gaviões no CT, já falaram alguma coisa. Eu não tenho a pretensão nenhuma de falar em nome da torcida. Só sou um jornalista que torço para o Corinthians declaradamente, mas não falo em nome da torcida. E eu acho que nem a Gaviões foi o nome da torcida. Porque o sentimento de 30 milhões, você não... O Memphis era unanimidade. Hoje eu posso dizer que ele divide opiniões. O Memphis era unanimidade ao subir na bola e provocar o Palmeiras. Só que vai somando as coisas. As coisas quando são boas, você vai esquecendo, mas vai botando ali na gavetinha para puxar, nos caninhos. Então teve a palhaçada da camisa 10 tirar do garro. Teve algumas coisas que aconteceu. Vazamento do contrato. Vazamento do contrato. Teve a questão da camisa 10. Não fez gol contra Palmeiras e São Paulo, que isso conta. Corinthians foi eliminado da Libertadores.
Ele teve atuações patéticas na pré-Libertadores, assim, muito ruins em jogos que precisava... Você não espera que o Rian vai decidir o jogo, nem que o Biduz. E ele não decidiu quando precisou. A declaração forte que ajudou na demissão do Ramon. Então, assim, essas coisas vão se somando. E, assim, o corintiano... Aliás, nenhum torcedor é idiota. Ele percebe quando a pessoa é só marketing, quando a pessoa personifique o que ele fala. Então, assim, uma coisa, ser maloqueiro ganhando 6 milhões, ameaçando não jogar e jogo grande não aparecendo, não convence toda a torcida. Dizer que a torcida vai ter amanhã fora Memphis do Timão, não tá rolando. Mas, assim, já dividiu o sentimento. O Corinthians tem um presidente interino, o Stabile. Até dia 9 de agosto. Até 9 de agosto. Nós já debatemos aqui a questão é a seguinte, vale a pena o Corinthians manter eu acho, Cacá. Por tudo que custa, porque... Mas essa pergunta não é feita agora, né? É absurda, né? Essa pergunta está atrasada e eu falo uma coisa que é muito... A sua resposta é sim ou não? Não, mas não é agora isso. Minha resposta é de popular sempre. A torcida que me segue lá, porque eu faço as lives para Corintiano, me xinga. Nenhum jogador vale 6 milhões por mês. Se você fizer a conta, não entrega. Agora, sim, o Memphis ganhou o Campeonato Paulista, ganhou, subiu na bola, jogou bem. O ano passado levou o Corinthians para a Libertadores, ajudou. Sem isso, entrou muito dinheiro. Agora, o cara do time esse ano foi o Yuri Alberto, ano passado, esse ano o Garro não foi ele. Mas ele não foi o Hugo foi mais importante na conquista do Paulista do que ele. Eu acho que, assim, os 6 milhões para o Memphis é absurdo, mas não é tanto, ao ponto que você paga 2 milhões para o Coronado não fazer nada. No mundo do futebol insano, o problema no Corinthians não é só os 6 milhões ao Memphis. É você sinalizar o seguinte: você vem quando você quer, não vem quando você quer, eu pago você, mas não pago o outro, não precisa jogar. E o Corinthians hoje não tem moral. Ele não é culpa do Osmar Stabile, que é o interino, que assumiu, porque o cara não sabe se ele vai estar aqui daqui um mês. Eu não consigo imaginar ninguém no Corinthians. Aliás, a maioria dos clubes, tá? Eu consigo imaginar... Não, a mesma equação que o Santos faz para manter o Neymar. Eu consigo imaginar a Leila chegando no Palmeiras e falar pro Dudu, que não, meu amigo. Eu não consigo ver esse personagem no Corinthians falando pro Memphis. Isso aqui não é a casa... Eu não consigo ver esse personagem no Corinthians. Eu penso da seguinte forma. Se você olhar para os números do Memphis, desde que ele chegou ao Corinthians, ele tem números interessantes. Ele tem muitas participações em gols, assistências e gols. Se você não leva em consideração os valores envolvidos, ele é um atleta muito útil para a equipe do Corinthians. Muito útil. Ele é acima da média do padrão brasileiro, sem dúvida. Exatamente. Ele é bom jogador. Ele ajuda bastante. Ele melhora quem está ao lado dele. Então, esse é um ponto. Só que quando você vai para os valores envolvidos, o que você espera dele? Que ele decida jogo quarto e domingo, que ele deite nos rivais, que ele conquiste títulos e por aí vai. E ele não vai entregar. Por quê? Porque na hora em que o contrato foi amarrado, pagaram mais do que ele deve. Do que ele vale, desculpa. Então essa discussão ela vai ser eterna. Eu acho que ele vai continuar. Ô, Ivan, você o Corinthians tem que se livrar do Memphis só se ele não tem nenhuma condição de pagar. Se ele tem condição de pagar, o cara é bom, ele sabe jogar. Historicamente, a gente tem que lembrar, o Augusto estava sendo muito criticado na época, antes da chegada do Memphis, e correndo o risco de sofrer um impeachment, isso antes de agosto do ano passado, junho, julho, mais ou menos. Aí, o que ele faz? Ele contrata o cara para pagar essa fortuna, fazendo uma espécie de uma cortina de fumaça, como se fosse um cala-boca na oposição, nos detratores, aqueles que não queriam mais ele. Assim, funcionou, o Corinthians não caiu, porque, assim, não foi rebaixado, as coisas começaram a melhorar um pouquinho e tinha um ídolo para torcer. Então, assim, ele se resguardou em cima dessa irresponsabilidade de contratar um cara que o clube não consegue pagar. São duas contas diferentes, Cacá. A conta que você perguntou para mim e a outra pergunta que você fez sobre a torcida. Se o Corinthians cai, em vez de ir para a Libertadores, a conta paga. Financeiramente, tudo. O Corinthians estava para cair e chegou para a Libertadores. Eu nunca achei que o Corinthians ia cair. Do ano passado. Também nunca achei que... Eu achei que ia ficar em 15º, 14º, tinha coisa pior. Não sei se sem o Memphis chegaria para a Libertadores, porque ele decidiu vários jogos na reta final que levou o time para lá. Então, se você falar assim, foi o Memphis que trouxe o time do rebaixamento, já está pago a conta. Agora, em relação à torcida, é outra conta que se faz. O torcedor corintiano, não é só o corintiano, mas o corintiano mais que os outros, idolatra o Birubiru, idolatra o Ezequiel,
idolatra o cara que se mata em campo, idolatra o cara que veste a camisa do time, o que ele fez algumas vezes. O que ele não começa a fazer ao forçar cartão, ao chegar no treino e falar, hoje eu não vou apresentar, volto amanhã, ao começar a criar problema. Isso pega mal. Uma coisa é a contabilidade, a conta. Outra é a torcida. A torcida tá... Essas contas que a gente fazia aqui, a gente só era xingado. Ah, se fosse o teu time não fala nada, tá pago e tal. Começou a não entregar comportamento, veio a cobrança. Então a questão da torcida é diferente da questão institucional. Ele perdeu a unanimidade da torcida há pouco tempo, ainda é popular, não é que querem a cabeça dele, mas já há uma divisão, já a chiadeira que não existia antes da parada para o Mundial.